Queridos amigos, hoje estamos muito felizes e agradecidos a vocês que nos ajudaram a atingir os 100 mil inscritos. E por isso fizemos um programa realmente especial. Espero que gostem. Confira os assuntos de hoje. Como criar bem suas codornas. Tudo sobre o cultivo de jabuticaba. Grupos comunitários ajudam pequenos produtores. Maracujá doce pode ser plantado até no quintal. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Criar codornas pode ser uma boa atividade, tanto para grandes como pequenos produtores. Mas como tirar o melhor da sua criação? A gente foi buscar essa orientação com uma grande conhecedora no assunto. Os ovos de codorna que a gente encontra no supermercado são um verdadeiro sucesso na hora do tira-gosto. Mas você sabia que você também pode produzi-los aí na sua casa? Para mostrar como isso funciona, nós viemos aqui para a região urbana de Bragança Paulista. Emma, explica pra gente como é que é o cotidiano de quem produz codornas do quintal de casa. Olha, nós tivemos que aprender todo o manejo para poder estar tendo assim ovos à vontade aqui, né? Ovos férteis e também ovos para conserva, que o pessoal, que você acabou de falar, que o pessoal gosta. E o cotidiano é esse, eu levanto, a gente vai dando ração, às vezes sou eu, às vezes meu marido, né? A gente preenche todos os comedouros, né? Depois a preocupação também, a seguinte preocupação é a água. A água da codorna precisa ser sempre limpa. Um dos segredos de você ter uma codorna saudável é boa ração e água limpa. Porque a codorna ela come, mas o mesmo tanto que ela come, ela bebe o triplo de água. Então não podemos esquecer a água. Então a gente já levanta fazendo isso. Vem dos ovos, recolhendo os ovos, nós recolhemos na manhã, né? Porque a codorna entra em postura na parte da tarde e vai até a noite. Então de manhã é melhor recolher os ovos. E quais são os componentes da ração? Como é A ração para pintinho, filhote, ele nasceu, ele tem que comer uma ração inicial. É uma ração fortalecida, com tudo que ele precisa, vitaminas, minerais. Já conforme ele vai crescendo, lá para os 20 dias, essa ração é trocada e nós damos a ração de crescimento, né, que vai dar um up assim nas codornas. Para que eles se desenvolvam bastante, porque as fêmeas vão entrar em postura. Quando elas passam dos 30 dias, nós entramos com a ração de postura. E quais são os sinais que as codornas apresentam quando elas estão com alguma disfunção nutricional? Essa codorna ela não vai se alimentar direito, ela vai ficar mais quieta num canto, ela vai parar a postura, né? Ela vai ser uma codorna que não vai ter um bom desenvolvimento, né? Ela vai ficar menor que as outras. Tem tudo isso. E isso a gente conseguiu aprender da observação. As fontes de renda para quem produz esta ave são muito variadas e tem diversas possibilidades para se agregar valor. A codorna ela é uma ave muito excelente porque você aproveita tudo dela. Você pode estar criando a codorna gigante, né, no quesito carne. Você pode estar tendo codorna somente para a produção de ovos. Você não precisaria nem ter o macho, porque o macho é necessário para você obter um ovo fértil. Se você quer só ovos, produção de ovos, você vai ter a codorna japônica, que ela é ótima poedeira. Em 45 dias ela está pondo ovos. E você pode trabalhar com ovos férteis, ovos para conserva, abate a carne da codorna, né?
até o esterco, né? Para jardins e várias outras... Tudo dá para usar. Dá para usar. Espaço mínimo, olha, eu digo assim, e se você tem 2x2 na tua casa, você, com um viveiro desses, você consegue acomodar mais de 300 codornas. Aqui eu não tenho muitas 300 codornas, mas dá para acomodar, porque elas são de porte pequeno. A codorna, ela tem um porte pequeno, não é como uma galinha, que ela precisa estar solta. A codorna você pode criar em gaiolas, assim, como por andares. Olha quantos andares tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 andares. Então, se você tiver este espaço na tua casa, e você tendo 200, 250, 300 no viveiro, imagina, 300 ovos por dia, se forem só fêmeas. Então, aí você já dá para ter um lucro, sim. E quais são os cuidados com higiene que precisa ter no dia a dia? A limpeza. A gente tira isso daqui, né? Vai pro lixo, descarta. A gente coloca um limpo. A gente está vendo sempre a água se está limpa. Sempre estamos lavando tudo, os bebedouros delas. Porque quando elas comem a ração e elas vão beber água, cai um pouco de ração e aquilo vai fermentando no bebedouro. Aqui, Ema, é a parte onde os ovos estão incubando para nascer novos pintinhos de codorna. Isso, é a nossa chocadeira artesanal. E quais são as preocupações nesse estágio da produção? Nós temos que verificar sempre a temperatura e a umidade. Não podemos deixar faltar água nas bandejas. Isso vai ser crucial para que haja uma boa eclosão, que o filhote, o pintinho, né, que está nascendo, consiga quebrar a casca. Se não tiver umidade, nada feito. De quanto em quanto tempo? 17 dias para chocarem. A cada 17 dias vocês têm novos... A cada 17 dias eu posso estar colocando e tendo uma chocada grande, uma chocada boa, se tiver tudo regulado na chocadeira. É muito rápido, né? A codorna se reproduz muito rápido. E a gente trabalha assim também. A pessoa encomenda, a gente choca e a pessoa vem buscar os filhotes. É uma forma de renda também isso aqui. A gente pode perceber que tem alguns ovos de tamanhos diferentes. São de espécies diferentes? São. Nós temos de japônica, nós conhecemos, né? Quando nasce também pela cor. Temos da chinesinha, aquela que eu te falei que é a menor codorna do mundo, a ornamental. E temos de gigantes. Ema, quais são as principais preocupações nesse estágio da produção? Então, as principais preocupações com filhotes, o que acontece? Eles não podem ficar sem essa lâmpada. Eles têm que ter um meio aquecido. Eles não suportam baixa temperatura. Mesmo estando calor, eles precisam ter uma média de 30, 35 graus. Isso nos primeiros 10 dias, vai. Depois a gente vai diminuindo essa temperatura. Eles não têm resistência a frio. Por quê? Porque eles estão começando a empenar. Né? Se apaga essa lâmpada aqui, por exemplo, fica 1 hora, você pega neles, estão geladinhos. E como que é feita a gradação para eles irem para a temperatura ambiente? Qual que é o cuidado? Então, a gente, como eu te disse, vai passando os dias, eles vão empenando, vão tendo novas penas, vão enchendo. Quando chega aos 20, 25 dias, eu já não deixo mais essa lâmpada acesa durante o dia. E aí eles vão acostumando com o ambiente. Se tiver um pouquinho frio, eu vou cobrir essa caixa, mas eu não vou deixar a lâmpada acesa. Aí, com 30 dias, eles vão para um local assim, que seria um pinteiro. Que é um local que não vai ter lâmpada, tem só uma abertura aqui em cima. E aqui é uma entrada de ar, onde eles vão ficar até eles estarem com 40, 50 dias. Para evitar a mortalidade entre os pintinhos, um truque simples pode ser muito útil. Eles são muito frágeis quando eles nascem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar eles, quando eles são poucos, como no caso aqui, eu coloquei um comedorzinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que tem várias aberturinhas aqui, olha, tá vendo? Ó? Eles não conseguem, é só bater aqui que a comida vai descendo. Eles não conseguem entrar, pisar na comida e acabar comendo as próprias fezes. Tem como colocar também num pratinho grande, bem espalhado, para que eles comam todos juntos, mas isso seria nos 5 primeiros dias. Depois eles vão fazer muitas fezes e é bom esse. Ema, aqui a gente vai falar de reprodução. Quantas fêmeas para cada macho? Nós colocamos de 2 a 3 fêmeas para cada macho, para que a gente tenha uma porcentagem de fertilidade, né?
e ter certeza mesmo que aquele ovo está fértil. E de 10 em 10 meses a gente faz o manejo trocando os machos. Isso é necessário fazer. Se houver necessidade, a gente troca alguma fêmea. Mas o macho, sim, porque ele precisa estar bem fértil para fertilizar esses ovos, né? E como adquirir a melhor genética? Tudo começa na escolha dos ovos. Você vai ver ovos grandes, ovos pequenos, ovos muito pequenininhos, ovos muito grandes demais, geralmente tem 2 gemas dentro, então a gente já sabe escolher os ovos para colocar para chocar. Então, conforme o tamanho do ovo, também você vai ter uma genética boa. Então, a gente vai pegar aquele espécime que nasceu maior e ele vai ser matriz. Então, como que a gente consegue, né, uma boa genética? Escolhendo os maiores, os mais fortes. O grande produtor de codorna, ele muitas vezes usa luz artificial para aumentar o dia e isso pode incentivar a codorna a produzir mais ovos. Para quem produz em casa, isso também faz sentido? Também é uma possibilidade? Sim, faz sentido. A gente deixa a luz natural enquanto está de dia, assim, entrando uma luz, mas a partir do momento que já está pouca luz, a gente liga as luzes e essas luzes vão ser desligadas às 9 da noite. Ela precisa de várias horas de luz. Quantas vezes por dia vocês vêm aqui para fazer a colheita dos ovos? Olha, a codorna, ela coloca um ovo por dia. Às vezes elas colocam 2, mas é mais difícil. Então a gente vem no final da tarde e pega os ovos. No final da tarde ou na parte da manhã no outro dia. Nem todo mundo sabe, mas existem diversas espécies de codorna com cores e tamanhos diversos. Aqui você tem diversas espécies na sua propriedade. Fala um pouquinho sobre cada uma delas, por favor. Ok. Então, aqui nós temos a conhecida cinza, que também é silver. Tenho 2 brancas e 2 silver. Tá? Aqui elas estão divididas em casais. Aqui também seria a mesma coisa, as silvers. São bastante procuradas, são gigantes. Tá? Aqui embaixo eu tenho 2 brancas e eu tenho a tuxedo. A tuxedo tem o peito branco e em cima ela é um marrom muito bonito. Também são gigantes. Aqui embaixo nós temos só japônicas, tá? Elas estão em casais também, né? Todas elas são japônicas, é uma espécie diferente, é a espécie mais comum de codorna. Os ovos do supermercado são da japônica. Sim, os ovos que as pessoas comumente encontram nos mercados é japônica. Aqui embaixo nós temos vários casais de tuxedo, que tem o peitinho branco e em cima marrom, são vários. Aqui embaixo nós temos 3 codornas, aqui elas não estão em casais, essas aqui eu acredito que são só machos. Tá. Aqui eu tenho também mais da branca, né, que são gigantes também. E aqui tem a Golden, a famosa Golden, que é uma espécie de gigante também muito bonita. A sede por conhecimento fez de Emma e seu marido referências na área. Emma, vocês têm um canal chamado No Mundo das Codornas. Mas conta pra gente como que você caiu no mundo das codornas. Então, nós começamos assim, uma vontade de, no pequeno espaço que a gente tem aqui, que seria uma garagem, como você mesmo disse, no meio urbano, né? E nós começamos a estudar o que nós poderíamos estar em pequeno espaço, tendo uma renda. E começamos a ver outros tipos de animais, outras criações, outras coisas. Não seria nem específico com codorna. E aí surgiu a vontade, né? A gente foi mesmo pesquisar, estudar, tem muito material no YouTube. E nós começamos a ver, né? Qual tipo de codorna seria mais viável, o que fazer com codorna, se fala muito em codorna. Hoje está um negócio super rentável, está em alta. Então nós fomos procurar saber, fomos em lugares, conhecer mesmo a codorna, pessoas que já têm criação, saber qual que, pela genética, né, o tamanho maior, fomos ver gigantes, japônicas, e resolvemos que nós íamos começar com as gigantes. E nós compramos ovos para chocar e compramos filhotes. Meu marido fez a chocadeira artesanal, né? Mas aquilo, com uma codorna, ela se reproduz muito rápido, a gente precisou rápido correr, estava nascendo e a gente fazendo viveiro. Então, realmente, a gente começou para ter uma renda extra no espaço que a gente tinha. Foi assim que a gente entrou realmente, literalmente, no mundo das codornas. Como foi que começou o curso? A ideia do curso surgiu devido que a gente trabalha com ovo fértil e com a venda de filhotes, como eu te disse, né? E nós vendíamos os ovos e eram pessoas de primeira viagem
e que nunca tinham criado nada, mas também queriam fazer alguma coisa com pouco espaço na casa, geralmente pessoas que criam em casa também. E muitas pessoas perguntavam, o que eu faço? Nossa, eu posso deixar o meu filhote dentro da chocadeira? Ele acabou de nascer, meu Deus, ele não vai morrer de frio, de fome? E o que eu faço? E a gente começou a dar orientada, só que aquilo começou a ficar muito frequente, um volume muito grande de pessoas, tanto que meu celular travou, eu precisei estar adquirindo um novo celular, porque eram muitas perguntas, de tudo que é coisa, que fazer quando eles crescem, que hora que eu tiro da chocadeira, que comida, que ração que eu dou, nossa, por que a minha codorna não tá molinha, e era muita coisa. E aí começou a surgir a ideia do curso. Eu e meu marido, a gente pensou, olha, vamos fazer. Tem um filho que ele disse, mãe, eu subo o curso para vocês. Coloquem no papel todo o manejo, toda a sabedoria que vocês adquiriram, que eu coloco ele para vocês. E quem estiver interessado nos cursos oferecidos pelo Criatório, é só entrar em contato através das informações que estão aqui na tela. Então, não perca tempo e anote aí! Você gosta de jabuticaba? Fruta tipicamente nacional, ela é uma das queridinhas do consumidor e com o manejo certo pode ser bem lucrativa. Se você, assim como eu, gosta de jabuticaba, vai concordar comigo que ter um pé em casa pode ser uma boa ideia e, por que não dizer, um sonho de consumo, não é mesmo? Então hoje a gente vai descobrir o segredo de tanta produtividade e fartura. Na verdade, a época da jabuticaba é agosto, setembro, outubro, né? E normalmente no inverno não chove, então o pessoal que trabalha com jabuticaba, eles têm uma irrigação. E eles vão fazendo parcelada essa irrigação e conforme eles querem, eles vão fazendo a colheita parcelada. Nesse caso, esse ano é um ano de pouca chuva, né? Então choveu pouco em dezembro, choveu pouco em janeiro, e agora que está chovendo bastante, ela voltou a florar, né? Ela carregou em outubro, tudo bem, e está tendo uma outra colheita agora. Mas até março, abril, acho que nós vamos ter mais uma, porque aqui nós temos a irrigação. A irrigação é para isso daí, para a gente molhar, estimular, através de algumas adubações, nós estimulamos a planta a florar, e aí daí 30, 40 dias está madura essa fruta. A adubação é feita separada da irrigação aqui, né? Ah, sim, então, quando é adubação, eles estão jogando por cima, e aqui é só irrigação. Mas daria lá na base, se quiser, fazer adubação com essa própria água. Tá? E como é feito esse planejamento, tanto da adubação como também da irrigação? A irrigação, o que você pode fazer? Então vai acabar essa jabuticaba, tá florando alguma coisa, e aí de repente mês de março, né, final de março, você dá um estresse nela, pode ficar sem irrigar, e se não chover é melhor ainda. Aí você volta a irrigar bastante, aí você estimula outra florada, talvez até o inverno a gente tenha mais uma safra, espero que sim. As jabuticabeiras podem ser cultivadas durante o ano inteiro no Brasil, mas o preparo do solo é primordial para o desenvolvimento da cultura. Solo pode ser qualquer um, então o que você vai fazer antes no preparo da cova, quando você vai plantar a espécie de jabuticaba? Então tem aí produtos no mercado, né? Tipo farinha de osso, torta de mamona, tem um adubo que pode ser usado, que é um 4-14-8. Você usando esses três, né? Mexendo bem na cova e colocando um esterco, pode ser um esterco de gado curtido ou um esterco de galinha bem curtido, mistura, faz uma cova grande, se é uma muda grande, de 1 por 1 por 1, mistura, fecha essa cova e deixa por um tempo, né? Para não ter problema de queimar a raiz. Então muitas pessoas colocam um esterco mal curtido, já planta em cima, daí a pouco essa muda morre e ele não sabe por quê. Então aquele adubo queimou toda a raiz, tá? Então na verdade tem um tempo que você tem que deixar, né? Preparar a cova, colocar a farinha de osso, a torta de mamona, né? Um termofosfato. Normalmente é 4 produtos: farinha de osso, torta de mamona
termofosfato iorim, né? E um adubo 4,14,8 e o esterco. E quais são as principais pragas e doenças e como faz para poder evitar? Assim, doença, a principal doença chama ferrugem. Então a ferrugem, a gente pode controlar, prevenir o aparecimento da ferrugem quando não tem nada. Então a gente passa um produto à base de enxofre. Passa e aí você já previne isso daí. Outra praga que apareceu aqui é uma cigarrinha. Né? Então são coisas que você tem que estar observando. Viu essa cigarrinha? Então você tem que aplicar um produto que cumpre a carência. Né? De repente está maduro, não pode passar. Então você tem vários inseticidas que a carência é 1 semana, eu vou começar a colher daqui 2 semanas, tudo bem. Né? Então nós temos que estar respeitando a carência e usando produtos registrados para cultura. No caso da cigarra, ela faz o que aqui nessa Ela planta? suga, na verdade. Então ela aparece aqui entre os frutos, num fruto verde ainda, e começa a sugar. Né? E aí, comercialmente, ela danifica. Por quê? Porque ela exuda uma substância adocicada, que seria xixi dela, por exemplo. Em cima dessa substância adocicada desenvolve a fumagina, que é um fungo, escurece tudo ela. Também a cochonilha pode atacar, né? Pode, a cochonilha também pode atacar, mas aí ela aparece quando, normalmente? O pulgão, a cochonilha, né? E essa cigarrinha, que esse ano foi novidade para mim, ele apareceu numa fase aqui, tá? Depois da florada que ocorre isso daí, né? Então você tem que estar atento para estar prevenindo ou controlando, né? Para dar tempo de respeitar a carência dos inseticidas que você pode usar aqui. Então dá para falar que a fase de flor é a fase mais... Isso, da flor e o chumbinho, né? Numa fase pequena é quando pode aparecer todos esses problemas. E aí tem que estar atento, olhando, né? Para você detectar o problema e já interferir, para não alastrar em toda a área. Por quê? Elas ocorrem em algumas plantas e vão espalhando isso daí, né? Então, se você encontrou rapidamente isso aí, você consegue controlar, né, sem ter problemas em outras áreas. Tanto a opção de sementes quanto a opção de mudas são viáveis para iniciar o cultivo. A principal diferença está no tempo de espera para a frutificação. A semente é possível, se você levar essa fruta, levar a semente, só que até ela adquirir um pote desse tamanho, vai demorar uns 10 anos, 12 anos. Né? Essa planta já veio, estava num viveiro, nos vasos, no solo, mas assim, já acondicionada. Essas plantas, uma boa parte tinha 18 anos. Né? Agora, quando você planta essa semente no solo, com 10, 12 anos, ela já vai ter um tamanho maior que isso daqui. Então, até os 18 anos, ela ficou ali acondicionada numa tipo de uma caixa d'água, né? E controlando a raiz dela. Muitas pessoas já compram no vaso uma muda aí com 4, 5 anos, que vai custar aí de 50 a 100 reais, né? E aí leva para casa ou para o sítio. Só que hoje, para pequenos, não produtores, mas as chácaras adquirem a jabuticaba híbrida. Essa é a sabará, que é comercial, que vende no Ceasa, né? Então ela é uma fruta comercial. A híbrida, ela é uma fruta que se você plantou próximo da casa e tem uma torneira pingando, ela carrega o ano todo. E a criança normalmente não sabe qual é a época de jabuticaba e começa a pedir jabuticaba a qualquer hora. E essa híbrida carrega o ano todo. Para quem deseja produzir de repente num vaso, dá para fazer? Dá, então. Uma planta pequena, né? Então conforme a planta vai crescendo, você vai mudando o vaso também. Então no vaso é como se fosse um bonsai. E aí quando você muda de um vaso para outro, você tem que podar o sistema radicular e colocar mais terra, colocar um vaso maior. Então assim você consegue e usar os adubos certos, né? E molhar sempre. Teria alguma variedade que seria mais indicada? Eu acho que seria o híbrido, acho que seria uma variedade que você não vai ter problema nenhum e você vai estar chupando jabuticaba rapidamente. Agora a sabará já é um pouquinho mais complicada porque ela depende de água e a época dela também, né? A híbrida não, a híbrida se você tiver irrigando, né? Sempre ela vai estar florindo alguma coisa, você vai estar consumindo essa jabuticaba. Só que ela não é comercial porque ela é meio arroxeada, ela é manchada. Ela não fica pretinha, que é nessa daqui. Então, comercialmente, não tem valor.
A pessoa que tem uma planta dessa em casa e, por exemplo, não dá fruto, quais são os outros fatores que podem estar interferindo? Então, hoje eu tenho vários produtores, eu faço um trabalho para uma empresa que tem um composto orgânico. E aí a gente usa e pulveriza um líquido. Então depois que ele usa isso aí, a planta começa a produzir, sabe? Porque às vezes ela tá faltando alguma coisa. E esse meu composto orgânico e o líquido que você pulveriza tem muito micro-organismo benéfico. Então ele mexe com o solo, mexe com a planta. Isso estimula a planta a começar a produzir. Então várias pessoas que tinham um pé de jabuticaba no quintal e não produzia, depois que começou a fazer uso, teve sucesso. E se tratando de espaçamento, ele é importante aqui nessa cultura? Sim. Então, esse espaçamento futuramente pode ser que vai ficar muito estreito. Então talvez tenha que tirar uma árvore daqui, né, para ir abrindo o espaçamento. Mas por enquanto está excelente. Ela começa a fechar e se não tiver espaço, ela vai para cima. Então fica difícil a colheita. Agora, se você faz um espaçamento bem largo, ela vai abrindo. E aí você pode ter numa planta dessa até 120 quilos por planta, ou mais até. E a poda também vai influenciar na altura dela? Então, a poda, normalmente você tem que ir fazendo a poda, tirando os galhos, né? Que estão indo para cima, deixando menos. Tem que entrar um pouquinho de luz para melhorar o sabor, né? Agora, com a poda você consegue abrir, mas se o espaço não for suficiente, ela sobe. Não tem como você controlar isso daí. E também é importante para poder entrar iluminação e não dar problema de fungo e tudo mais. Sim, né? Diminui uma ventilação, melhora tudo, na verdade, né? Por isso que a maioria das plantas, a gente faz uma poda, conduz a planta em forma de taça. Exatamente para acontecer isso, para facilitar a colheita. Então, de repente, um tronco disso aqui, daqui 10 anos, ela vai estar uma grossura aqui, ó, eu vou estar colhendo aqui, né? E algumas mais altas, o que o pessoal faz? A jabuticaba, você pode serrar ela e deixar o toco, que ela não seca. Então, os produtores de jabuticaba que eu conheço, que têm 40, 50 anos, eles vão colocando um caibro no meio e você consegue subir, né? E colher e chupar a jabuticaba lá em cima. Então tem maneiras de você fazer isso daí. Então aqui tem muitas pernadas no momento. Futuramente nós vamos tirando para uma pessoa consiga subir aqui, sabe? Então é uma planta nova ainda. Então conforme ela vai adquirindo a idade, né, a gente vai tirando o excesso. A poda é para isso. Para comercialização, colheu, ela tem algum cuidado especial para poder aumentar a durabilidade? Então tem as vantagens e desvantagens, né? Eu tenho um colega que ele é produtor de jabuticaba, a família dele já é de muito tempo. Ele queria fazer um trabalho, né? Colocar até no isopor para que tivesse uma vida de prateleira maior. Só que aí a dona de casa relaxa. Agora, quando sabe que a jabuticaba, você comprou a jabuticaba em 2, 3 dias você precisa consumir, ela consome. Se você ficar mais de dia, ela fermenta e você perde. Então ele estava pensando em fazer esse trabalho de aumentar a vida de prateleira, mas pensando bem é besteira. Só que precisa estar próximo de grandes centros. Né? Por exemplo, na região lá de quase perto do Mato Grosso, tem parentes que tem jabuticaba. Ninguém dá valor. Perde, fala, vai colher. Jabuticaba, né? Agora, você vai em São Paulo hoje, 1 quilo de jabuticaba, estava na feira semana passada, R$30. Se você pudesse dar uma dica para quem deseja produzir, assim, que você percebe com a sua experiência que é o erro que mais cometem, qual seria? Então, primeiro é a adubação, né? Não pode, às vezes a pessoa só abre uma cova e coloca essa muda. Só que o pequeno produtor é complicado porque não tem aquela loja que vende 1 quilo para ele precisa comprar um saco. Isso torna a coisa totalmente, né? Aí vende um adubo químico para ele. Ele coloca o adubo químico e coloca a muda em cima, queima toda a raiz, queima a folha e acaba matando a planta. Então, na verdade, ele tinha que ter um local onde vende um esterco, um composto, né? Uma farinha de osso, uma torta de mamona. Né? Se for para uma muda, uma receitinha básica seria 1 quilo de torta de mamona, 1 quilo de farinha de osso, 1 quilo de termofosfato iorim, que é um termofosfato, né? E 1 quilo de adubo 4,14,8 e uns 20 litros de composto orgânico. Faz uma cova aí de 70 por 70 por 70, mistura bem, espera aí, molha bem, espera 1 mês mais ou menos, depois você coloca a muda em cima. Essa seria a dica que você, né? Que ajudaria bastante. Isso, que ajudaria bastante. Contando com 700 pés de jabuticaba, a experiência no pomar, além de saborosa, é divertida. Quando e como surgiu essa ideia de
investir nas jabuticabas? Bom, a ideia da jabuticaba foi a ideia do meu pai, né, o fundador do Parque Maeda. Foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, de criar esse contato com a natureza, de poder fazer essa experiência, de poder colher o fruto da jabuticaba no pé. Atualmente tem quantas jabuticabeiras aqui? Hoje a gente tem, nesse local aqui temos 700, temos um outro local com mais 600 e um outro espaço com mais de 5.000 pés de jabuticaba também. Então, no totalizando, estamos chegando aí por volta de uns 6.000 pés de jabuticaba. E quem deseja participar dessa experiência, o que precisa fazer? O passeio ele fica dentro do parque, então para ter acesso ao passeio tem que estar visitando o parque. O passeio hoje custa da jabuticaba, agora no final de fevereiro, fora de época, a gente está fazendo um passeio a R$20 por pessoa. A pessoa pode consumir a fruta no pé, à vontade. E nessa semana aqui agora a gente está deixando o pessoal ainda levar uma cumbuca de 700 gramas para casa ainda, à vontade. Maria Isabel não perde uma colheita no parque e enxerga as visitas como uma oportunidade de reunir toda a família. Nós somos de Votorantim e é a 4ª vez que a gente vem para cá. A logística aqui trouxe um monte de gente, né? Sim, um monte de gente, veio a família toda. Eles são apaixonados por jabuticaba, então veio a família toda. Sempre que a gente vem a família toda. Então tem quantas pessoas aqui com você hoje? Acho que umas 10. A gente faz esse passeio. Meu filho adora cavalo, então eu geralmente faço passeio com cavalo com ele, que ele adora, ele já passou, ele já viu. Qual a experiência que vocês têm aqui? É lazer, é um descanso? A gente vem, a gente traz até as coisas para descansar, né? E a gente fica o dia inteiro, geralmente, quando a gente vem. É lazer. Lazer, descanso, apreciar a jabuticaba, que são muito doces. Apaixonada por jabuticabas, Elizabeth também encontrou diversas opções de lazer na companhia do marido Marcelo e da filhinha Alice. Estou gostando bastante, é um parque que a gente não conhecia, muito grande. Estamos cansando aqui, percorrendo todos os lugares para conhecer e bem bacana. A gente já viu bastante coisa já, jardim japonês, a gente já brincou, já levou ela para brincar, então a jabuticaba agora pós-almoço. Eu acho de todos os espaços, né? Eu acho que tem para todos os públicos. Então se você quer piscina, tem piscina, se você quer jabuticaba, tem jabuticaba. Tem o jardim japonês que é bem bacana também, então para todos os públicos e dá para se divertir muito com as crianças também. Mas eu tô adorando a jabuticabeira, né? Porque eu amo jabuticaba, então eu vou aproveitar bastante aqui. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer o seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Josenilton Domingues, Chicão Santista, Emiko Kawai, Jair Danzer, Luciano Benfatti Gonzalez, Francisco Oliveira, Jefferson Lauves, Suzana Marques, Ruberval Leandro e Maria Rosa Rodrigues. O Valdeni Souza, de Janaúba, Minas Gerais, pediu uma reportagem sobre a palma forrageira densada. Olha, Valdeni, a gente já fez uma matéria bem bonita sobre o assunto. Dá uma olhada nos programas anteriores que você vai encontrar. A Nara Santos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sugeriu uma reportagem sobre a dificuldade na contratação de mão de obra no campo. Boa ideia, Nara. Vamos correr atrás. O Agostinho Silva nos assiste lá dos Estados Unidos, mas tem fazenda em Cerro, Minas Gerais, terra do queijo artesanal. Você deve estar bem feliz, né, Agostinho? Soubemos que a região está ganhando finalmente o selo de indicação geográfica. É isso aí, queijo bom merece o reconhecimento de todos. Parabéns aos produtores da região. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Já ouviu falar em CSA?
São grupos comunitários que garantem a renda de pequenos produtores e o destino certo para alimentos sem desperdícios. A modalidade vem fazendo sucesso, atraindo cada dia mais adeptos. Um modelo diferente de negócio tem sido praticado e aprovado entre produtores rurais e consumidores. O negócio funciona da seguinte maneira: quem consome se compromete a pagar o orçamento anual de uma propriedade agrícola e, em contrapartida, recebe os alimentos ali produzidos sem custos adicionais. Tal iniciativa é adotada pelas comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs. Um sistema onde há um apoio mútuo, um financiamento de um organismo agrícola, não só apenas na produção do alimento, mas também com o cuidado com os recursos naturais, os cuidados com o solo, com a produção de água. Vai além do alimento porque ele também se reconecta a essa produção, se reconecta à terra e passa a entender princípios importantes de respeito à sazonalidade, né, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento de novos sabores, de novos nutrientes e insere na sua alimentação alimentos que normalmente ele nem encontra no mercado. No Brasil existem cerca de 300 CSAs e para fazer parte não é preciso estar filiado a um sindicato, cooperativa ou associação agrícola. Quem atua na gestão dessas comunidades é o chamado Grupo do Coração. Eu admiro bastante o trabalho que é feito também, boa parte pelas mulheres, essa organização, tanto na lida, quanto na organização, quanto na disponibilização dos alimentos. Mudar esse paradigma de compra, né, respeitando as formas de trabalho e respeitando a natureza, com certeza retorna para a gente numa forma de saúde muito grande. Com as mulheres tomando a frente da produção, a vida de quem participa das comunidades tem mudado, já que elas podem planejar de uma forma melhor os cultivos, visando melhorar e diversificar os alimentos produzidos. Eu costumo dizer que CSA foi um presente na nossa vida, na vida da minha família, porque possibilita viver a agricultura de uma nova forma, sob um novo olhar. Isso é muito bacana porque tem pelos coagricultores também essa consciência, né? Esse olhar para o alimento sob um novo ângulo, de aceitar esse alimento independente de não ser o alimento que ela queria ou gostaria consumir, o alimento que é de época, o alimento que tem todo um carinho, né, no seu cultivo, todo um respeito, né, que envolve esse cultivo com a terra, com a natureza, com toda a biodiversidade que cerca esse cultivo. Buscando ressignificar os conceitos de comunidade, economia e agricultura, as CSAs querem mostrar ao público que é possível trabalhar de forma produtiva e colaborativa, garantindo alimentos de qualidade na mesa dos consumidores. Participar de uma iniciativa com uma missão tão importante como viabilizar a produção de alimentos, viabilizar que pessoas que queiram viver do campo possam fazer isso com dignidade, para mim é uma coisa muito importante. Às vezes a gente perde um pouco a dimensão quando a gente chega no mercado e tem alface, tomate, cenoura, maçã, morango o ano inteiro, né? E a natureza não é assim, né? Então trazer essa consciência, né, do que o nosso planeta funciona e viabilizar um modelo de produção de alimentos, facilitar um modelo de produção de alimentos mais sustentável para toda a comunidade, né? Para mim é o mais importante. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube,
queria te pedir uma coisa. Clique no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Sônia Cruz, Fábio Dias, José Oliveira Haroldo, Ailton Souza, Maria Zilnete Pereira Francim, Gisele Lima, Eunice Tereza da Costa, Leandro Silva, Reginaldo César e Maurinei Alves. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Uma nova variedade de maracujá doce tem se tornado uma ótima alternativa de cultivo para pequenos produtores e para a agricultura praticada em sítios, chácaras e até no quintal. Fruto de pesquisa da Embrapa, o maracujá BRS Mel do Cerrado em muito se assemelha ao maracujá comum, vendido nos supermercados. Entretanto, ele tem uma particularidade, é doce. Mais rústica e produtiva, a nova variedade é fruto de muita pesquisa. O Programa de Melhoramento Genético de Maracujazeiros da Embrapa tem aproximadamente 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos foram feitos trabalhos de seleção e recombinação, utilizando técnicas modernas de análise de DNA para aumentar a eficiência do programa nas suas mais diferentes etapas, de modo que o tempo de desenvolvimento da cultivar seja mais rápido e a solução tecnológica chegue mais rapidamente aos consumidores, aos produtores, selecionando as plantas com maior produtividade, maior resistência a pragas e doenças e com um formato de fruto para agradar os mercados mais exigentes. 2 décadas de pesquisa resultaram em muito conhecimento, que hoje é repassado aos produtores. Foram desenvolvidas técnicas de cultivo, de adubação, de irrigação, manejo fitossanitário, incluindo pragas e doenças e nematóides. Hoje nós temos bastante informações sobre o cultivo de maracujá doce para a região do Cerrado. Uma grande vantagem é que o maracujá doce atende a todo tipo de produtor, do mais tecnificado até aqueles que plantam em pequenas áreas urbanas. Essa nova variedade Mel do Cerrado, ela vem ser mais uma opção para os agricultores aqui do Distrito Federal. Não vai competir com o maracujá azedo, mas vai somar sendo uma outra opção para o agricultor daqui do DF. Ele se adequa bem a esses diversos tipos de agricultores. Alguns agricultores podem trabalhar esse maracujá no sistema orgânico ou no convencional e também podem trabalhar ou no plantio a campo ou em sistema de protegido de produção. Mas o pulo do gato está no fato de que a variedade pode ser cultivada em consórcio com o maracujá azedo, trazendo muitas vantagens. Sou produtor de maracujá azedo em estufa e nessa minha produção a gente trabalha com tecnologia como a fertirrigação e o sistema de gotejo. E agora, mais recentemente, eu implantei aqui o maracujá doce, o Mel do Cerrado. Como uma grande vantagem que eu vi para o meu negócio foi a questão da polinização. E eu preciso de mão de obra para fazer a polinização artificial. Porque o meu maracujá azedo, a floração ela abre no período da tarde e esse maracujá abre de manhã. Então isso casou e me deu a oportunidade de eu conseguir melhorar o meu negócio. Então no período da manhã, o meu funcionário está no maracujá doce fazendo a polinização e no período da tarde ele está no maracujá azedo continuando o trabalho. Uma outra questão que eu destaco como muito importante na produção do maracujá doce é o período da produção. Quando eu não tenho maracujá azedo, eu continuo de forma perene com o maracujá doce. Ele continua produzindo. Né? E a questão do preço, eu consigo em relação ao azedo ter 4 vezes mais. Né? Eu consigo uma receita muito melhor em relação ao azedo e todas essas questões somadas, assim, isso contribui com o nosso negócio, faz com que a gente consiga manter a saúde do nosso negócio, a saúde financeira do nosso negócio e conseguir até pensar numa expansão em relação ao maracujá doce. Hoje eu trabalho com uma estufa e eu já pretendo, a partir do momento que for abrindo o meu mercado, de ampliar a minha produção, disponibilizar mais estufa para que eu possa desenvolver esse trabalho com maracujá doce. Os produtores que já experimentaram ficaram bastante satisfeitos com os resultados. Gostei muito do fruto,
como é um maracujá diferente, que você descasca e come inclusive a polpa com a semente, acho que vai ser uma boa opção para o mercado, né? Mais uma. E a gente está apostando firme nele, sabe? Eu estou abrindo o mercado, nós vamos pretender comercializar em caixinhas com 10, 12 unidades, para ter um valor agregado maior, né? E a gente pretende abrir mais um pedaço de área aqui, para ter mais essa opção de renda para a propriedade, né? Uma boa medida também a gente aumentar o plantio dele, para a gente ter não só o pérola, ter o sertão forte, né? E outras frutas que a Embrapa for me encaminhando, que é todas as que eles me encaminharam até agora, eu gostei muito. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Veleda Richter, Prado Cidadania, Lázaro Rodolfo Cabral, Maria Carvalho, Ismael Soares, João Marques, Chico Viana, José Walter Marcondes Bueno e Neuza Passos. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Pouco difundido no país, o triticale ainda enfrenta alguns desafios para se tornar uma boa opção de cultivo para o produtor. A olho nu, essa plantação aqui ao meu lado pode parecer de trigo, mas na verdade é um derivado dele, é o triticale, uma cultura ainda pouco difundida no agronegócio brasileiro. O triticale é um cruzamento de trigo com centeio, né? E esses triticales que nós temos aqui, na verdade, é a origem de cruzamento de Triticum durum com o centeio. Não é de Triticum stivum, que é o que comumente nós usamos aqui, que é para pão, para biscoito e tal, né? O durum é especificamente para fazer massas, né? Então, quando você fala de massa, né, porque na Itália é bom, é al dente e tal, é porque eles fazem com durum, né? Lá é a produção de Triticum durum, aqui não se faz, porque tem uma série de limitações o durum nas condições do Brasil, né? Então, e que deu certo foi triticale. E o triticale começou mais ou menos a ser usado, principalmente com material do CIMIT, né? Que é do México, onde eles têm a sede, né? Começamos a introduzir triticale mais de 40 anos atrás, né? E porque esses triticales, principalmente em condições de altitudes mais altas, né? E temperaturas mais baixas, como por exemplo aqui no Paraná, ali em Guarapuava e tal, você colocava naquela época as linhagens triticales chegavam a produzir 60% a mais do que as melhores linhagens de trigo. Com o ganho genético que o trigo tem apresentado ao longo dos últimos 40 anos, o triticale começou a passar por um problema que mudou todo o seu potencial comercial. Saber para qual destinação ele pode ser utilizado. Bom, destinada a mais para ração, isso não tem problema. Por exemplo, você pega no leste europeu, Polônia, um exemplo, né? Há 20 anos atrás, que eu sei, hoje depois eu não mais pesquisei, eles tinham 800 mil hectares de triticale, né? E tudo principalmente para ração suíno, né? Só que tem um aspecto, né? Lá eles não têm fusário, e aqui tem muito fusário, e o triticale é suscetível a fusário, né? E o que é o fusário? Quando dá fusário, o fusário é um fungo que produz a micotoxina DON, que tem problemas na alimentação animal, né? Reduz crescimento, né? Então esse é um problema. Quando aqui no norte do Paraná, o fusário é muito menor, né? Principalmente mesmo em trigo, então dá mais um apelo ao triticale que não vai ter problema nisso, né? Mas aqui também há rendimento nessas regiões subtropical, realmente no Paraná aqui, de norte e oeste, ele cai um pouco o rendimento, não é como se fosse... Mas mesmo assim tem as cultivares aqui, são muito produtivas. Por falar em manejo, o do triticale se assemelha bastante ao da cultura que o originou. E empresas de pesquisas têm feito alguns experimentos em adubação da cultura. Um pouquinho depois que ele germina, a semente é um pouquinho mais, como te disse, já melhorou muito, mas ainda com um pouco de vigor, né? Mas na hora que ele germina e vem, inclusive, é uma cultivar bastante rústica, né?
é bastante resistente à saturação de alumínio do solo. É verdade que hoje todos esses solos são corrigidos, né? Já não há mais problema. Hoje não há agricultor que não tenha solos corrigidos e bem adubados. Senão não teria sobrevivido, já cai fora, né, do mercado, sem dúvida nenhuma, né? Então, por exemplo, agricultor que usa baixo manejo de adubação, mesmo de manejo de solo e tal, e não tem muito interesse em grande quantidade, por exemplo, sítios e querem fazer rotação, ela é interessante porque você usa até a possibilidade de você usar menos adubo, né, e menos fertilidade de solo e ainda produzir relativamente bem, né? Mesmo com menos trabalhos científicos na área de manejo, sabe-se que o triticale é suscetível à germinação na espiga. E para auxiliar o produtor, a Embrapa desenvolveu um material resistente, sendo o primeiro do mercado. Teve um agricultor aqui que produziu ano passado 4 cultivares de triticale para semente, né? Perdeu tudo, né? Germinação na espiga, né? Com chuvas da colheita, perdeu tudo, né? Então aí começa a ter mais problemas também, né? Então todos esses aspectos têm que ser pensados antes de você começar. E ver se vale a pena você pôr muito dinheiro no melhoramento genético. Já temos deficiência hoje financeira nas outras culturas, principalmente de trigo, né? Você imagine no triticale. Então se você não tiver um aporte financeiro para desenvolver essa, né? E isso só vai partir das instituições governamentais, né? Como a Embrapa, outra, né? Diferentemente de outras culturas como a soja, o milho e o próprio trigo, a evolução genética do triticale é um pouco mais lenta. E para que isso mude e o cenário seja outro, é preciso fomentar essa cultura. O que hoje você usa, inclusive no melhoramento, é mapeamento genético, você saber onde está determinadas locos, onde você encontra resistência a determinada doença ou, por exemplo, resistência à germinação na espiga, a gente tem. Mas você vai introduzir isso no cruzamento mesmo e isso é. Então eu não vejo aqui que você vai ter um avanço espetacular no triticale e precisa definir muito bem a qualidade, testes que testem a qualidade, como tem no trigo. Os testes que você faz no trigo, a alveografia, não funcionam em triticale, né? Então precisa desenvolver primeiro isso também, para você ter uma informação maior ao moageiro, né? Agora precisa ver o apelo comercial disso, né? Então isso não é assim tão rápido, né? Tem os aspectos científicos, aspectos técnicos, aspectos comerciais, né? De tudo que é isso, né? Atualmente, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados que produzem o cereal. Ao todo, cerca de 16 mil hectares são plantados. E para se ter uma ideia, em 2021, no Paraná foram colhidas 48 mil toneladas, enquanto no geral, a média foi de 80 mil. O que o moageiro está fazendo, quando ele compra, ele faz mesclas com trigo, para inclusive baixar um pouco a força de glúten de alguns trigos muito fortes. Isso faz demais. E principalmente, dizem que em São Paulo também tem um moinho que faz está fazendo massa para pizza, alguma coisa, mas isso sempre também mescla com trigo. E parece que também na hora de lá os moageiros pagam menos, né, por triticale, então não há um grande apelo. Gargalo principal, por não ter uma farinha que seja pura para a utilização, a cultura acaba perdendo força econômica no interesse dos moinhos compradores. E esse é comércio, né? E o moageiro comanda a comercialização, que manda, ele diz, vou pagar porque eu tenho que fazer misturas, eu não posso fazer muita, então ele não compra muito também, né? Ele compra, esse tem um moinho aqui no Paraná e em Sertanópolis, ele usa mais ou menos, ele compra, de tudo que ele produz, que pega de trigo, ele compra 3 a 5% de triticale. Não sei quanto ele está pagando, né, em relação, mas parece que não estava até baixo ultimamente, parece que o ano passado até chegou a quase o que compraram a equivaler a trigo, mas tem ano que cai, oscila bastante, né? Uma informação que eu tive ali do rapaz do colega lá da Embrapa Trigo, parece que chegou até estimativa de 80 por saco de 60 quilos, né?
E o trigo hoje está até a 100 mais, né? Mas é raro, eu acho que isso aí não é o normal, né? E chegou a hora da despedida. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até a próxima semana!